Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Team One de hoje. Só mais uns minutinhos e a gente já inicia. Vou apresentar para vocês hoje os dois palestrantes que estarão com vocês essa noite. Só mais um pouquinho e a gente já inicia. Vamos interromper aqui as férias de vocês, meio de julho, para a gente falar um pouquinho sobre resolução de casos no fluxo restaurador digital. Essa noite com a gente no nosso webinar de terça-feira, a equipe do Restorative Workflow. A gente está aqui hoje com o Dr. Marcelo Serra e o Dr. Fábio Cabral. Obrigada, Serra e Cabral, por estarem conosco hoje. Tenham uma excelente aula. O Serra vai falar um pouquinho sobre o planejamento digital e o Cabral vai mostrar uns casos bem feios, umas fotos horríveis que ele tira dos casos, que são incríveis, e depois vai falar um pouquinho também do livro dele, tá bom? Gente, boa aula, obrigada aí pela participação, viu? Beijão. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos dar início, então, ao nosso webinar. Cabralzinho, vamos iniciar com você, tá? Depois eu dou sequência. Vou interromper aqui a minha apresentação para que você possa apresentar a sua. Show. Pessoal, boa noite. Enquanto eu vou abrindo a apresentação aqui, só um segundo. Show. Fala, pessoal. Já vi que temos 14 pessoas aí participando da live. Primeiro, agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente. Obrigado, Serrinha, mais uma vez, juntos aí. A Elaine, por poder abrir espaço na Team One para a gente conseguir apresentar um pouco da nossa rotina clínica, do que a gente vem fazendo e no que a gente acredita, na odontologia que a gente acredita. Então, obrigado mais uma vez. Um abraço para o Casa também. Não sei se o Casa está aí do lado. Queria apresentar um caso. Quando o Serra me convidou semana passada para participar desse bate-papo, né? Mais um bate-papo, uma troca de conhecimento, ele teve a ideia da gente compartilhar um caso que tivesse um pouco de ortodontia. Acho que a maioria dos participantes da sala são talvez ortodontistas, porém eu quis trazer um caso que sei que o forte da Team One são alinhadores, mas infelizmente eu trouxe um caso com uma ortodontia fixa convencional. Mas para mim foi um caso emblemático, não sei se essa é a palavra, porque essa paciente ela me procurou já com um plano de tratamento em mãos de um outro profissional, e um outro profissional, não julgando o plano de tratamento, longe de mim julgar a opinião das outras pessoas, ofereceu para essa paciente um plano de tratamento de lentes de contato, faceta, basicamente isso. Se eu não me engano, foi oferecido para ela uma opção de lentes de contatos de segundo pré, para correção de alguns detalhes que incomodavam ela. A gente vai discutir um pouco sobre isso no decorrer da aula aí, da apresentação. E vamos, na verdade, trocar experiências e ver se isso faz sentido para vocês ou não, tá? Além da parte digital, fluxo, enfim, escaneamento, das possibilidades das ferramentas, vou falar um pouquinho também sobre, já que o Serra está aí, por que não falar um pouco sobre plano de tratamento, cronologia das especialidades, diagnóstico, né? Aprendi muito com o Serrinha, que está aí. Vou tocar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu só passar a minha imagem aqui para baixo, Zé, um segundo. Só para não interferir na minha apresentação aqui, pessoal. Um segundo. Estou apanhando aqui do computador.
Foi. Ó, essa paciente me procurou com algumas queixas principais, não apenas uma, e se a gente pegasse uma visão assim, a queixa principal dela, só para adiantar, pessoal, eram os dentes superiores, tá? Relacionado aos dentes superiores. E se a gente começasse um plano de tratamento, uma discussão de diagnóstico, tendo como referência, por exemplo, uma foto interna como essa daí, com um contraste, um fundo preto, isolando esses dentes dos demais, a gente poderia já observar algumas coisas que talvez entrassem em conflito com a paciente. Então, por exemplo, se a gente tivesse só como referência uma foto interna dessa, eu nunca aconselho vocês a iniciarem um plano de tratamento só com uma visão interna, gosto sempre de trabalhar de fora para dentro, já vou explicar um pouco isso para vocês. Quando eu falo eu, pessoal, é modo de dizer, eu estou envolvendo o Serra e o Luiz, tá? Infelizmente o Luiz não pôde participar do bate-papo de hoje, mas eu falo por nós três, tá bom? Não aconselho vocês a iniciarem um plano de tratamento só com uma foto, acho que é um ponto de vista muito pontual aqui para a gente tomar qualquer tipo de decisão, mas a gente já consegue enxergar algumas coisas. Vamos lá, se a gente mudasse um pouquinho o contraste dessa fotografia, a gente já conseguiria enxergar alguns pontos que incomodavam a paciente, como, por exemplo, inúmeras restaurações de resina. Então, a gente pode ver incisal do dente 12, incisal do dente 22, uma classe 4, uma restauração com comprometimento de ângulo na distal do dente 21, papila, a gente já começa a treinar os olhos e começa a enxergar algumas coisas, zênite gengival, enfim. Quando a gente muda aqui a saturação da imagem, a gente deixa ela preta e branca, a gente ainda consegue enxergar esses problemas restauradores, começam a entender melhor que ela tem um black space entre os dois incisivos centrais e o que me chama bastante atenção, começa a me chamar mais atenção agora, são os contornos gengivais, os zênites, né? Se a gente conseguir visualizar o lado menos ruim, talvez, se essa expressão seja melhor para o caso dela, se a gente pegasse o lado direito como referência e tentasse espelhar isso para o lado oposto da paciente, a gente teria que fazer um considerável aumento de coroa clínica aí, com uma osteotomia considerável também. Talvez isso não fosse a principal ferramenta para a gente oferecer para ela nesse momento. Se a gente pegar um pouquinho sobre contorno das pontas dos dentes superiores, se a gente pegar também a mesma referência do lado direito, se a gente transitar essa referência para o lado esquerdo, provavelmente isso seria impossível em termos protéticos, por conta do desgaste que a gente teria nos dentes do lado esquerdo. E se a gente começar a melhorar um pouco as referências, agora eu tenho uma foto de sorriso da paciente. A paciente tinha, se a gente avaliar por essa foto, uma extrusão do quadrante superior esquerdo, talvez, né? Além das restaurações, e com a extrusão do quadrante superior esquerdo, talvez a gente pudesse entender o porquê que o quadrante inferior, antagônico, estivesse com uma curva de SPI fora do padrão aí. Porém, pessoal, a importância da gente ter as referências ideais na hora de iniciar um planejamento. O sorriso dessa paciente não era assim. Na verdade, o sorriso dessa paciente é assim, tá? Então, se a gente começar a criar algumas outras referências, por exemplo, aqui eu tenho a referência das comissuras, um plano horizontal, difícil ainda tomar essa decisão por uma comissura, o Serra pode falar depois para vocês um pouco melhor. Se o paciente tem uma tendência de mordida unilateral, por exemplo, ela pode ter uma simetria muscular, e isso pode causar uma simetria das comissuras também. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando for tomar esse tipo de decisão só pelo contorno labial ou comissura. Mas aqui eu já crio algumas outras referências importantes, melhor do que a gente ter uma referência só muito mais pontual como aquela fotografia interna. Agora sim, né? Agora sim, com a face da paciente eu consigo ser mais assertivo, eu consigo entender melhor as queixas principais dessa paciente. Pessoal, vou pedir a gentileza, eu esqueci de falar isso no começo da apresentação, vocês podem fotografar a aula quando não tiver rosto, tá? Apesar da autorização, essa é uma paciente bem tímida, assim, eu gostaria que não fotografassem, por favor, só a apresentação quando aparecesse rosto, tá? Por favor.
Então, pessoal, aqui com o rosto, a gente sempre gosta de falar que o nosso planejamento é feito de fora para dentro, do macro para depois os detalhes. Então, o rosto, eu sei que a maioria aí conhece, apresenta algumas não, diria várias referências que a gente consegue trazer para os dentes, para as situações internas. Então, aqui a gente faz uma calibração da imagem. Na grande maioria das vezes, a gente consegue usar, acho que o Serra vai falar isso depois para vocês, a gente consegue usar a linha bipupilar como referência para plano horizontal. Gosto muito de usar essa linha. Existem algumas escolas que não trabalham muito com essa linha. Eu, particularmente, gosto bastante. Então, uso muito a linha bipupilar. E na ausência de... Aí, claro que existe o bom senso, né? Na ausência da gente poder utilizar esse recurso da linha bipupilar, a gente tenta achar outras linhas, linha de sobrancelha, linha do cabelo, comissura, asa do nariz, enfim, a gente tem outras referências possíveis, tá? E aí a gente começa a traçar linhas paralelas a essa e começa a entender a grande... Eu falo que é uma montanha-russa, né? Ela tem um plano inclinado, o plano oclusal, além de inclinado, tem uma posição tridimensional dos dentes, principalmente aí no quadrante superior esquerdo, que traz uma queixa estética dentária muito grande para a paciente, além das restaurações, enfim, tudo aquilo que a gente avaliou no início da apresentação. Então, essa paciente, linhas horizontais, linhas verticais, acho que o Serra vai falar um pouco mais, vai falar mais rápido para vocês. Uso algumas outras, mas basicamente eu traço essas 3 linhas. A central é a linha mediana, divide o rosto em 2 metades, entre aspas, né? Ninguém é tão simétrico assim para apresentar 2 metades faciais, mas basicamente divide o rosto em 2 metades. As linhas externas, paralelas a essa linha mediana, são linhas que são traçadas no canto dos olhos, normalmente coincidem com a asa do nariz e dão uma referência de posição tridimensional dos caninos superiores. Então, a paciente, apesar dessa inclinação, apesar do desvio e da inclinação da linha média, ela tinha uma posição de caninos razoavelmente favorável. E aí, para os ortodontistas, eu peguei esse artigo de uma aula do Serra, ele está aí, ó. Foi publicado na revista da Dental Press em 2009, falando sobre inclinação e desvio de linha média e qual é a percepção desse tipo de alteração, tanto para ortodontistas, isso que é legal, quanto para pessoas leigas. E claro que os profissionais eles enxergam uma alteração, tanto desvio quanto inclinação, mais rápido do que as pessoas leigas, porém a inclinação ela é muito mais perceptível em termos estéticos do que o desvio, tá? Interessante esse artigo. E a importância da gente ter um protocolo. Então, a paciente, ela entra num protocolo. Não sei se todos da turma trabalham com fotografia. Eu não consigo fazer nenhum tipo de planejamento mais hoje sem o recurso das fotografias. Então, a paciente, ela entra num protocolo fotográfico, que eu não vou mostrar o protocolo completo, mas são algumas fotografias de face, rosto, né? Boca e algumas internas importantes para diagnóstico. Então, essa paciente ela entra num protocolo fotográfico, fotografia de face, uma dinâmica de sorriso, fotografias frontais, fotografias de meio perfil, direito e esquerdo, perfil total também direito e esquerdo. A gente vai aproximando agora os detalhes, fotos de boca com boca entreaberta, lábio em repouso, novamente dinâmica do sorriso, uma verificação também de meio perfil, tanto direito e esquerdo, perfil total, também direito e esquerdo. A gente vai entrando para o protocolo para as fotos internas. A gente tem uma foto do padrão oclusal da paciente, na desoclusão, igual. Exames complementares, fundamental. Não consigo trabalhar hoje sem pelo menos 2 tipos de radiografias, as mais básicas pelo menos. Sempre peço para os pacientes pelo menos uma periapical, levantamento periapical e uma panorâmica. Na panorâmica, apesar da distorção, gosto muito porque ela me dá uma visão mais macro e eu consigo ver ramo, côndilo, enfim, corpo de mandíbula, importante quando a gente está avaliando, principalmente casos multidisciplinares. E aquele quadrante inferior esquerdo da paciente, que ela tinha uma alteração da curva de Spee ali, a gente começa a entender o porquê, porque ela tem ausência dentária nesse quadrante, então foi reabilitada com a instalação de 2 implantes,
e uma prótese aparafusada fixa sobre esses 2 implantes. O que, no nosso planejamento, causou uma certa limitação, vou explicar para vocês daqui a pouco, por conta já desses implantes pré-instalados, da distalização para a gente conseguir uma adequação da linha média, tanto superior quanto inferior. Já mostro para vocês. Aqui, então, com todas essas informações, normalmente eu dispenso o paciente, gosto de trabalhar isso em 2 etapas. Normalmente eu dispenso o paciente, eu colho todas as informações, sento, aí que o trabalho começa, né, Zé? O trabalho de planejamento, de cronologia das especialidades, quem entra em qual momento, o importante da fotografia e dos exames nessa etapa, eu acho fundamental para facilitar a comunicação entre as especialidades, fundamental mesmo. E depois, quando a paciente retornou, era uma paciente que, como eu falei, ela já tinha um plano de tratamento de faceta, lentes de contato no arco superior. E quando a gente tem uma visão mais macro, quando a gente consegue avaliar de uma maneira maior, não só pontual, a gente consegue interpretar que essa paciente precisava muito mais do que facetas. Então, foi feito um plano de tratamento para ela, envolvendo basicamente 2 especialidades. Essa paciente, apesar da idade, ela, num primeiro momento, não toparia o uso de aparelho fixo convencional. Porém, quando a gente apresenta o plano de tratamento e a paciente consegue entender as necessidades, ela topou fazer o uso de ortodontia fixa com mini placas, com ancoragem esquelética, tá? Então, essa paciente ela foi encaminhada primeiramente para orto, e quando a orto finalizou a parte que cabia para a ortodontia, essa paciente retornou para finalização de forma restauradora indireta. Vou mostrar para vocês. Aqui já no decorrer do tratamento, eu tenho o hábito, como eu não faço ortodontia, como a especialista em ortodontia que eu indiquei, ela não trabalha na minha clínica, ela trabalha numa clínica particular dela, então eu tenho o hábito de acompanhar o andamento do tratamento ortodôntico, da ortodontia. Então, dependendo do tempo estimado que a ortodontista me passa, eu chamo a paciente uma vez por mês, eu chamo a paciente a cada 2 meses, eu chamo a paciente a cada 3 meses. E aqui a gente fez, no decorrer do tratamento dessa paciente, 3 avaliações, tá? Na primeira aqui, a paciente já tinha passado pela cirurgia de instalação de mini placas e já tinha feito a instalação do aparelho no arco superior. Num segundo momento, já com algumas movimentações consideráveis, mas com o aparelho inferior também instalado. E num terceiro momento, a paciente já sem o aparelho, porém ainda com a ancoragem, com as mini placas em posição, porque se fosse necessário alguma finalização nas movimentações, a ortodontista recolocaria, né, os brackets e faria as movimentações pertinentes. Então aqui a gente vai avaliando o desenvolvimento, o decorrer do tratamento, até que tanto eu quanto a ortodontista, a gente entre num senso comum de dar alta para essa paciente e ver que o restante pode ser finalizado de forma indireta. Volta para o protocolo. Então, a gente entende que essa paciente não é mais a mesma paciente do início. Então, a gente interpreta essa paciente como uma nova paciente, então ela volta para o protocolo fotográfico. Vocês vão perceber que são as mesmas imagens, as mesmas tomadas. Vou passar um pouco mais rápido aqui, senão só eu falo. O Serrinha não vai conseguir falar. Essas fotografias de rosto... Fique à vontade aí, Cabrinho. Estou muito rápido, Zé. Vai me alertando aí. Não, que é isso, está ótimo. Fique à vontade. Paciente, pensando já na definição de forma restauradora, gosto muito de utilizar esses 2 padrões de fotografia aqui, com afastador, uma foto de rosto frontal, para que o laboratório consiga sobrepor uma imagem 2D, que é uma fotografia, com escaneamento dos arcos dentários. Então, ele consegue sobrepor uma imagem 2D em uma imagem 3D e consegue, com isso, fazer o arco facial do nosso paciente através da fotografia. Eu não uso mais o arco facial há algum tempo, mais de anos, tá? E uso a minha fotografia, por isso que é tão importante a fotografia no meu dia a dia.
na minha rotina clínica, porque eu uso a fotografia de rosto como arco facial no fluxo digital, tá? Volta para o protocolo fotográfico, então a paciente não é mais a mesma, realmente. Então a gente faz todo o protocolo fotográfico novamente, tanto face, boca e fotografias internas, padrão oclusal já mudou, plano superior e plano inferior já alterados. Como ela chegou para uma avaliação inicial, como a gente finalizou a ortodontia, dando uma condição muito melhor, e aí a gente começa a entender que não é só estética, né? Eu nunca falo que um tratamento é só estético, a não ser que a gente faça um incisivo lateral superior unitário. Aí eu até posso chamar de um tratamento estético. Por exemplo, se eu faço uma alteração de forma de canino a canino superior, eu já tenho uma alteração nos padrões de desoclusão dessa paciente, então já, consequentemente, já estou trabalhando em função também, então dificilmente eu falo que um plano de tratamento ele é simplesmente estético, tá? Então aqui o caso da paciente inicial, finalização ortodôntica, para que a gente pudesse entrar com a parte restauradora agora. E a gente começa a entender algumas coisas, ó. Quando a gente muda a posição tridimensional dos dentes, uma das queixas principais dessa paciente era aquela inclinação, né? Aquela torção ali dos dentes superiores nessa região anterior. E por ter essa posição tridimensional ruim, essa paciente tinha também o contorno gengival muito comprometido. Isso era uma das queixas dela também. Então, por exemplo, se a gente fosse avaliar como ela chegou, posição da papila entre os dentes 21 e 22 e posição de papila entre os dentes 21 e 22 no final da ortodontia, claro que ainda tem ali uma falta, né, de comprimento de papila, quando a gente compara com a condição contralateral entre o 11 e o 12, porém ela já me devolveu uma condição muito melhor de trabalhar comparado com a condição inicial. Aí a gente comparando a posição, principalmente o comprimento das papilas, né? Então, essa linha passa exatamente no pico da papila entre o dente 11 e 12, ali na foto inicial, e o quanto que ela estava distante numa condição inicial, na posição ali entre o 21 e o 22, e o quanto a gente conseguiu trazer essa papila mais próxima na finalização ortodôntica. E aí, a gente manda esse escaneamento da finalização ortodôntica para o laboratório. O laboratório começa a fazer o quê? Nosso desenho, mas de forma digital também. Existem alguns programas de desenho. Eu uso muito o Exocad, a maioria deve conhecer. Eu não, né? Laboratório. O programa de desenho que eu mais utilizo com os laboratórios é o Exocad. E no caso da Antônia, a gente conseguiu enxugar muito o plano de tratamento inicial que ela trouxe de um outro profissional, e no caso dela a gente conseguiu finalizar de canino a canino superior. Então foi feito o enceramento de canino a canino superior. Aqui a importância de uma boa impressão do desenho, a importância do laboratório encaminhar uma boa muralha para que você possa transferir isso para a boca do paciente. Eu gosto muito de utilizar resina visacrílica, depois a gente pode conversar sobre isso de marca. E o mais legal do fluxo digital e das ferramentas digitais na minha opinião, uma das principais vantagens é a comunicação. Então, aqui, ó, existe um aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, esse Exocad WebView, que por esse aplicativo eu consigo abrir o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado, e depois, dependendo do laboratório, esse profissional ele consegue te mandar, por exemplo, uma montagem, pode ser um PowerPoint, um Keynote, enfim, de tudo aquilo que ele precisou fazer nos dentes da paciente, do escaneamento inicial que a gente encaminhou, para que você possa chegar no resultado do desenho que ele te mandou. Então, por exemplo, existem alguns recontornos gengivais, o quanto que ele fez. Eu aumentei o zênite gengival do dente, sei lá, vou chutar aqui, tá aí nas imagens, do dente 12 em 1 milímetro. Eu precisei reduzir, subtrair volume do dente 13 em 0,3 milímetros, e é muito preciso, tá? Então é importante essa comunicação para que você consiga transferir de forma fiel o enceramento diagnóstico aí de forma digital para a boca do seu paciente. Vou passar.
Então, a Antônia aqui com um mocap em resina bisacrílica. Pessoal, eu particularmente gosto de fazer esse mocap com adesão, ou seja, ele está colado sobre os dentes da paciente, e gosto de devolver a possibilidade para essa paciente higienizar esses dentes como se fosse um dente natural. Então, eu faço a separação, a individualização de todos os dentes, ela vai conseguir usar fio dental, ela vai conseguir higienizar como se fosse um dente natural. Porém, aqui ela já está com o mocap em posição. Aqui numa visão mais aproximada, usei resina bisacrílica da Voco. O nome dessa resina é Instructor, tá? Eu uso bastante Instructor ou Luxatemp da DMG. Desculpa, pessoal, vou tomar uma água aqui. E, ó, mesmo com todas as ferramentas digitais, com todas essas possibilidades da gente ir aprovando o que está sendo feito, depois que eu fiz o mockup na paciente, fotografo, escaneio, gravo essas informações e eu faço uma avaliação crítica de novo. E eu pergunto para vocês, críticas. Com certeza o Zé já enxergou alguma coisa que incomoda ele aí. Eu já vou passar para vocês. Quando eu finalizei e fiz a fotografia do sorriso, já com o mockup, a posição e o comprimento do dente 13 me incomodaram. Posição com relação a volume e inclinação, acho que ele poderia estar melhor no arco aí. O canino é um dente super importante, não só para a função, como para a estética, porque ele é um dente que faz a transição da região anterior para a região posterior. Então, a gente precisa ter cuidado com a posição tridimensional do canino. Então, achei que eu poderia melhorar nesse caso. Comprimento, acho que passou um pouquinho, e um pouquinho da forma vestibular. Acho que o lado esquerdo aqui está mais harmônico, está mais discreto, tá? Zé, quer falar alguma coisa? Concordo, Cabral. Concordo. Pô, ainda bem, não? E aí, quando a gente traça uma linha tentando aferir plano oclusal, avaliar plano oclusal, essa linha ela ajuda a gente a identificar se a gente está certo na nossa crítica ou não. Então, ali a linha passa na ponta do canino do lado esquerdo, do dente 23, e a gente percebe que o canino do lado direito, 13, estava passando realmente um pouquinho. Com relação à transição dos dentes anteriores para os dentes posteriores, então eu tenho um certo volume ali do dente 14, 15, 16, basicamente eles seguem uma harmonia, talvez o 14 um pouquinho de volume ali a mais, mas tudo bem, é uma coisa discreta. E eu, nessa imagem, com essas linhas, fica mais fácil da gente avaliar que o canino merecia um volume diferente ali, um contorno diferente. Cabral, você fez esses ajustes antes de partir para os preparos? Se o técnico está alinhado comigo e se são pequenos ajustes, normalmente eu vou para a consulta de preparo sem a necessidade de fazer isso. Na dúvida, se você está trabalhando com um laboratório, vocês construíram uma parceria recente, ou se o laboratório se sente mais confiante que você já faça esse tipo de ajuste antes de ir para o preparo e mande isso para ele, façam antes, tá? No caso aqui, a gente partiu direto para os preparos. Então, eu sempre faço os preparos sobre o mockup. Eu acho que o mockup é excelente para guiar, principalmente, o quanto que a gente pode ou não desgastar, aprofundar essas regiões, o quanto que a gente precisa de espaço aí. Depois dos preparos finalizados, faço uma tomada de cor para que a gente possa devolver a naturalidade para o caso. Aqui alguns detalhes de preparo, o paciente já com fio de afastamento, então preciso da exposição das linhas de terminação. Eu crio, cuidado, quem usa moldagem ainda, criação de black space ali por conta dos fios, então às vezes o material ele penetra nessa região e acaba danificando a moldagem. Indico colocar uma gotinha de resina flow ali por palatina ou uma barreira gengival, um top dam. Lado... Calma, os ortodontistas eles são contra desgastes, né? Eu sei. Pessoal, se a gente... é muito detalhe para eu passar aqui numa live de pouco menos de 30 minutos, que é o espaço que eu tenho aqui para vocês. O incisivo lateral superior esquerdo, 22, eu precisei fazer esse tipo de preparo. Não sei se vocês lembram, quase a metade da coroa clínica desse dente já era resina. E além da resina incisal, ele tinha uma resina de classe 3 na mesial. E era um dente que eu precisava fazer o condicionamento tecidual para eu tentar ganhar um pouco de papila ali e melhorar a condição da estética vermelha da paciente, tá? Existem os porquês das coisas.
Aqui alguns detalhes de eixo de inserção, de inclinação das paredes axiais, para a gente criar um eixo de inserção facilitado, arredondamento de ângulos, importante para quem vai fazer odontologia indireta, principalmente se trabalhar dentro do fluxo digital. A manutenção das arestas, apesar da gente entender que isso são ângulos, mas a manutenção das arestas são importantes para a gente guiar o laboratório na construção da restauração indireta. Isso tudo vai para o laboratório, ou moldado ou escaneado, e o laboratório confecciona essas restaurações. Nesse caso aqui, a gente fez restaurações fresadas em leucita, que é uma cerâmica feldspática reforçada por leucita, da marca Ivoclar, tá? É uma Emprescad Multi B1. Notem que o laboratório ele precisa ter um entendimento de cor, restaurações mais finas, no meio ali, no Dente 22, a gente tem uma restauração com uma espessura diferente, então ele precisa entender o quanto que essas restaurações finas vão roubar de cor do meu substrato, dos meus preparos, já o dente com uma espessura diferente vai roubar cada vez menos cor, então ele precisa saber trabalhar essas compensações. E aí a gente parte para as provas. Importância da gente ter um retorno do paciente com uma saúde gengival periodontal para que a gente possa fazer essa prova e essa cimentação final, tá? Esse processo de adesão final. Aqui a prova dos 6 elementos. Uma visão oclusal, incisal, para que a gente possa ver volume cervical, adaptação dessas restaurações por palatina, enfim. Aqui, apesar do desgaste, talvez assustar alguns de vocês, quem não está acostumado a trabalhar com restaurações indiretas, é o mínimo necessário para que a gente possa respeitar perfil de emergência, um dos principais erros que a gente encontra hoje no mercado, perfil de emergência. Então, restaurações finas, com perfil de emergência adequado, para que a gente possa ter uma saúde periodontal aí a longo prazo e estável, tá? Então, a gente finalizou o caso da Antônia dessa forma. Ela chegou para a gente nessa condição. A gente conseguiu, através da ortodontia, finalizar o caso dela de canino a canino superior, melhorando a posição tridimensional, melhorando a mecânica, melhorando dissipação de força, enfim. Inicial e final. Quanto que a gente conseguiu harmonizar a exposição de papila, né? Eu gosto muito da odontologia digital por conta da replicabilidade. Exatamente a forma que o técnico desenha, é aquilo que ele vai te entregar depois. A gente simplesmente substitui um material pelo outro, a gente substitui a resina pela cerâmica. Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, passei 4 minutos do meu tempo, Zé. Quis passar um pouquinho aí o que a gente consegue ganhar utilizando o fluxo digital e as ferramentas digitais. Porém, o digital ele não soluciona nada, ele é apenas um facilitador quando você sabe utilizar a ferramenta. Por isso é importante a gente entender o que as ferramentas digitais precisam para elas poderem entregar um tipo de finalização como essa. Fico à disposição aqui, Zé, para perguntas aí, se o pessoal tiver no final. Vou te acompanhar aqui. Agradeço o pessoal da Team One também. Obrigado, tá? Só vou interromper aqui, Zé. Beleza, cara. Obrigado. Cabrinha, muito obrigado. E é sempre uma responsabilidade grande falar depois do Cabral, porque depois desse caso aí maravilhoso, Cabra, fica até sem graça de apresentar aqui depois de você. Eu deveria ter feito ao contrário, eu deveria ter iniciado. É nada. O que é legal, né, disso tudo, é que o Cabral ele trouxe, né, uma interface bem bacana, né, de um tratamento multidisciplinar. Acredito que a maioria, né, dos participantes hoje sejam ortodontistas, e isso é muito bacana, porque a gente pôde acompanhar um caso, né, feito com ortodontia convencional, e que depois, né, necessitou de uma finalização estética, mas o que é importante, o que é bacana, né, de se ver é o quanto que a orto, né, nesse caso, contribuiu para que o caso ele fosse reabilitado, ele fosse
feito, né, de forma protética de uma maneira mais conservadora. Então, é isso que é legal, né? E dentro disso, né, o planejamento guiando, né, o Cabral, né, com toda a maestria dele aí acompanhando, né, as consultas também de ortodontia, o que é fundamental, porque já que ele, né, foi o responsável, o protesista do caso, nada mais importante, né, do que ele acompanhar os processos para que o tratamento, né, corresse da melhor forma e da forma mais previsível possível. Ô E Zé, só te pessoal, né, interrompendo aí, rapidinho, última Aham. coisa. Você falou um ponto muito legal. É, na verdade, é um complemento, né? Muitas vezes o reabilitador ele tem uma visão diferente do ortodontista. Não que o reabilitador tenha uma visão melhor que o ortodontista ou vice-versa, mas são complementações de conhecimento, né? De Exato. potencial, que eu acho que no final o único beneficiado, o grande beneficiado é o paciente, né? Meu Então, paciente, não que certamente. o reabilitador seja melhor que o ortodontista, ou o ortodontista melhor que o reabilitador, mas são visões Exato. e conhecimentos que se complementam para que a gente consiga um resultado, o melhor resultado possível para o paciente, beneficiando o paciente. Exato. Exato. E o que é legal, né, pessoal, que, bom, esse trabalho em equipe, né, em conjunto, que nem o Cabral falou, quem ganha é o paciente, e independente se vocês trabalharem, né, de forma em conjunta com outros profissionais, ou se vocês conduzirem o caso, né, do começo ao fim, hoje muitos, né, ortodontistas, por conta também, né, de ferramentas digitais que propiciam a gente fazer, né, mais coisas de forma mais facilitada, eles costumam, né, fazer o tratamento de horte, aí depois reabilitar. E a ideia nossa, né, minha, do Cabral, do Luiz, da Elaine, do Maurício Casa, de todo o pessoal da Timan, dar olhos, né, colocar, né, a importância dos ortodontistas saberem conduzir melhor, né, os casos de finalização. Então, pensando nisso, pessoal, antes de entrar na minha aula, eu faço um convite para vocês para participarem do nosso curso. Deixa eu mudar aqui o slide, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de agosto, então está próximo aí o curso. É legal porque é um curso que está no módulo 3, mas os módulos eles não são interligados, então dá para fazer o módulo 3 sem ter feito o módulo 1 e o 2. E nesse módulo vai ser muito bacana porque é um curso que, além de ser teórico, ele vai ser prático também, né, com demonstração, com prática no manequim, e também vocês vão conseguir observar e acompanhar um atendimento, né, um tratamento do começo ao fim, desde a primeira consulta até a entrega dos laminados. E o que é mais interessante é que o paciente ele foi criteriosamente bem selecionado, é um paciente que passou por uma ortodontia inicialmente e que agora justamente ele vai fazer a parte de estética. Então vai ser muito bacana porque vocês vão poder acompanhar o tratamento aí do começo ao fim, tá? Vai ser nos dias 5 e 6, e aí está o QR Code para que vocês possam fazer a inscrição e ver todos os detalhes aí do curso, né, da carga do curso, tá? Espero que todos vocês possam estar presentes. E, pessoal, dando sequência, eu vou apresentar, vou falar novamente, já falei em alguns webinars sobre o Smile Cloud. O Smile Cloud, pessoal, para quem ainda não conhece, ainda não tem um contato, é uma ferramenta que vai proporcionar uma comunicação mais facilitada com o paciente de vocês. É uma ferramenta que pode ser utilizada tanto antes de iniciar a ortodontia para comunicação, quanto também... Peraí, deixa eu só conectar aqui, a bateria está acabando. Pronto. Quanto também para a fase do mockup, que o Cabral comentou, para uma comunicação com o laboratório, né, com o paciente. Além disso, é uma ferramenta também que proporciona vocês inserirem todos os documentos, todas as imagens dos seus pacientes na nuvem, né? Então, é um site que você consegue
anexar tudo do paciente aqui, sem comprometimento aí com a memória do computador, então é uma ferramenta muito bacana. Eu utilizo muito ela, principalmente para planejamento, para desenho de sorriso em 2D. Eu gosto muito porque justamente ela vai agir nesse sentido da comunicação e também, né, consequentemente, da venda, né, da aceitação do plano com relação ao paciente. Vou trazer esse caso para vocês, vou falar bem rápido, tá? Hoje minha parte é mais rápida. É uma paciente, inclusive uma paciente do Cabral, tá? Essa paciente, Cabral, aí você me ajuda, ela foi buscando aí, né, uma melhor estética, uma paciente que é modelo, tá? Então, ela, a princípio, até foi oferecido, né, Cabral, um tratamento ortodôntico para melhor engrenamento e tudo mais, só que pela profissão dela, ela não aceitou. E a gente também viu, né, Cabra, que ela tinha condições de ir para a estética, então foi isso que foi realizado no caso dela. E bom, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas assim, né, falando do Smile Cloud, de como a gente faz isso, tá? O Smile Cloud, eu sempre gosto de falar que é uma linha do tempo, então a gente sempre inicia aqui com a calibração, né, da imagem, do rosto da paciente, seguindo algumas linhas de referência. Eu gosto também, como Cabral, de seguir a bipupilar, tá? Então é uma linha horizontal que vai passar justamente pelas duas pupilas. Através dela eu faço a calibração do rosto, da minha imagem, tá? Do rosto. É claro que em casos, né, pessoal, de assimetria, a gente leva em consideração outras linhas horizontais como referência, ou o próprio plano de Camper, ou o próprio posicionamento natural da cabeça do paciente, mas eu consigo utilizar essa minha referência da bipupilar na grande maioria dos casos, posso chutar aqui que em mais de 90%, tá? Depois que eu faço essa calibração, então eu faço o contorno do lábio, né, dessa maneira aqui que eu fiz de forma interna, tá? E eu faço justamente o contorno do lábio para que eu possa depois sobrepor o projeto que eu vou desenhar no Smile Cloud. Então, eu preciso justamente remover aqui o lábio, contornar ele. Aqui uma imagem um pouco mais ampliada, para vocês verem aí como que eu fiz esse contorno, tá? De forma interna e não externa aqui do lábio. Depois, eu passo para uma etapa, pessoal, que é justamente a definição do espaço restaurador. Essa é a etapa primordial, é a etapa mais importante dessa linha do tempo. Porque, deixa eu aproximar essa imagem, é o seguinte, essa ferramenta, ela trabalha com inteligência artificial. Então, o que acontece? É uma ferramenta que tem dentro dela um banco de dentes naturais e, de acordo com o que a gente projeta aqui nessa etapa da definição do espaço restaurador, a ferramenta ela vai ler, ela vai entender esses algoritmos e vai me dar na próxima etapa alguns dentes, né, um cardápio de dentes que se assemelham com esse projeto que eu criei nessa etapa, né, justamente da definição do espaço restaurador. O que eu preciso fazer nessa etapa, pessoal? Eu preciso desenhar minha curva de sorriso. A curva de sorriso ela tem que ser, né, sempre paralela ao contorno do lábio inferior. Então, justamente o que vai ditar a estética branca é o contorno aqui do lábio inferior, tá, pessoal? Então, eu procuro desenhar minha curva de sorriso seguindo justamente o contorno do lábio inferior. O que mais que eu preciso dar de informação nesse momento aqui? Preciso posicionar aqui os meus zênites, né? As minhas margens gengivais, aonde que estão as minhas papilas, tá? Então, posiciono tudo isso aqui na ferramenta. A área de brilho, né? De reflexão de luz. Os meus ângulos incisais, eu posso deixá-los mais abertos ou mais fechados, tá? E eu trabalho aqui também em proporção, tá? Então, eu posso alongar, né, essas barrinhas aqui amarelas, posso deixar os meus dentes maiores, menores, posso trabalhar também com largura, deixo eles mais estreitos ou mais largos, sempre procurando uma proporção próxima de 80%, né, que segundo a literatura, diz que é uma proporção ideal aí de incisivos, tá? Centrais. Legal, pessoal. Definido isso, então,
o software ele vai me dar algumas opções de dentes, tá? Que eu posso utilizar no projeto, de acordo com o que eu projetei e de acordo com o que ele entende que seria melhor para a paciente, levando em consideração a arquitetura gengival e dental também dela, tá? E essa ferramenta também possibilita alguns ajustes de cor, tá? Posso deixar os dentes mais brancos, mais escuros, né? De acordo com a necessidade do caso, de acordo com o que a paciente veio buscando, tá, pessoal? Se vocês observarem aqui na lateral, aqui na esquerda de vocês da tela, vocês podem ver aqui alguns cardápios, né, de dentes. Eu posso fazer essa alteração dos dentes de forma conjunta, eu posso alterar, por exemplo, se eu não gostei dessa arcada que veio aqui como proposta, eu posso alterar ela de uma forma conjunta, eu posso alterar todos os dentes de uma única vez, ou eu posso alterar um dente de cada vez. Por exemplo, eu gostei dessa arcada aqui, mas não gostei do meu incisivo central. Eu clico no meu incisivo central e busco algum outro incisivo central que eu goste mais, que a paciente goste mais. A gente pode fazer esses projetos com o nosso paciente do lado ou de uma forma sem ele, depois enviar o projeto para ele aprovar, tá? Aí fica a critério de vocês. Mas, bom, pessoal, o que é legal também é que essa ferramenta possibilita a gente trabalhar com espelhamento, porque assim, ó, quem criou essa ferramenta é um dentista chamado Florin Kofar, ele é lá da Romênia. Lá, os pacientes, eles aceitam melhor anatomias diferentes, né? Aqui no Brasil, até pela nossa cultura, né? Tá mais ligada com uma cultura americanizada, né? De dentes brancos, iguais. Então, aqui os brasileiros, eles costumam olhar assim, de não gostarem, né? De formas diferentes. Então, é difícil a gente fazer um projeto um incisivo diferente do outro, né? Então, aqui a gente consegue trabalhar com espelhamento. Eu projeto o meu incisivo central, consigo espelhar para o outro incisivo, então, trabalhar uma anatomia de forma igual aí, tá? Pessoal, então, olha só, para vocês verem, né, como ficou o projeto dessa paciente, isso aqui é apenas uma simulação inicial, para que eu possa entender com o meu paciente o que que ela quer, se está dentro do que ela veio buscando, até para eu entender realmente as expectativas, né, dela com o tratamento, as necessidades do caso, e para que eu possa ser mais assertivo. Por exemplo, se nesse caso aqui a paciente gostou desse sorriso, gostou da forma desses dentes, o que eu consigo fazer? Eu consigo exportar essas bibliotecas, eu consigo exportar esses dentes aqui que foram selecionados e exportando eles, né, em formato STL, eu consigo enviar esses arquivos STL para o meu laboratório e ele vai utilizar exatamente a mesma anatomia que eu utilizei aqui no Smile Cloud para fazer o enceramento 3D. Então, é tudo uma sequência, né? Aí que está a previsibilidade, pessoal. Eu começo com o projeto 2D, faço essa simulação, o paciente aprova, ele gosta, e eu consigo entregar exatamente o mesmo resultado, porque eu faço o download dessas bibliotecas. Então, em relação a formato, a gente não tem mais essa preocupação. Vai ser exatamente igual, tá? Isso que é mais bacana. O que é legal também é que todos os dentes, né, que estão presentes no Smile Cloud são de dentes naturais. E aí a gente ganha também naturalidade. Aqui, né, uma visão um pouco mais ampliada, né, do projeto. A gente escolheu esses dentes aí para paciente. Aqui, olha só, eu tirei a cor, né, para vocês enxergarem por transparência os dentes dela. Então, percebam que a anatomia que a gente escolheu para os dentes, olha como casou, olha como ficou bacana no sorriso, olha como encaixou legal, né, com os dentes dela já naturais. Então, ajustes pequenos, né, de forma, mas que fazem toda a diferença lá no final. E como é legal, né, como é um software inteligente, né, como ele consegue identificar esses algoritmos e entregar cardápios e dentes que vão se encaixar de uma forma mais natural possível, né? O resultado antes e depois, né, trabalhando aí a questão da anatomia dos dentes anteriores, fechamento aí das ameias, né, correção de plano oclusal via prótese, né?
E aí um antes e depois, né? Foto inicial, justamente aqui a foto do Smile Cloud e o resultado final depois de realizado, tá? Cabralzinho, esse é um caso seu, não sei se você tem alguma consideração para fazer, ou se o pessoal aí tem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade aí, pessoal, podem perguntar, tá? Estamos aqui à disposição. Eu acho que eu vi aqui no bate-papo, Felipe Augusto, ele mandou uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Posso responder para ele aqui? Abrir para Claro, com resposta? certeza, Cabrinho. Claro. Ele pergunta se eu faço moldagem e escaneamento. Eu não vejo, para quem tem scanner, eu não vejo a necessidade de você continuar moldando. Tô falando da parte restauradora já, tá? Quando a gente sai para dar cursos aí, a gente roda o Brasil todo, a maioria dos alunos, eles falam assim, ó, mas Cabral, o paciente já está ali com fio, já está anestesiado, eu acabei de escanear, mas eu não estou tão seguro com o escaneamento, eles usam exatamente essa expressão, eu vou garantir a moldagem. É exatamente isso, garantir a moldagem. Na verdade, uma falta de... É um receio, né? Uma falta de confiança naquilo que você está começando a usar, porém, acredite, é confiável, é preciso, é fiel, é replicável e quem tem o escaneamento, se ainda está inseguro em confiar, entre aspas, tá? Estou usando essa palavra, não sei se é a mais adequada, apenas no escaneamento, eu indicaria começar o processo do fluxo digital por casos pontuais, casos menores. Então, por exemplo, o paciente finalizou a ortodontia, eu consegui finalizar a ortodontia sem a necessidade de uso de resina, cerâmica, enfim. Mas ele tinha uma coroa posterior que compromete o padrão oclusal desse paciente, eu vou precisar refazer. Então, substitua aquela coroa, faça o processo de escaneamento apenas nesse dente, e aí você vai aumentando a dificuldade, entre aspas, pegue um caso com múltiplos dentes posteriores, depois pegue casos de facetas anteriores, por último, façam o uso do scanner em reabilitações totais, tá? E ele perguntou aqui também, se tratando de mocap com adesão, como você obtém a retenção? Processo de adesão convencional, condicionamento ácido da superfície, limpeza, né? Condicionamento ácido, adesivo e eu uso uma gotinha de resina flow nas regiões que eu preciso acrescentar resina bisacrílica. Basicamente isso, processo adesivo convencional. Se eu não respondi, Felipão, pode perguntar de novo, tá? Era só ele que tinha uma pergunta aqui pendente, Zé. Beleza. Alguém mais, pessoal, tem alguma dúvida, algo a comentar aí? Fiquem à vontade. E o que é legal também, né, Cabrinha, no curso, os alunos eles vão ter a oportunidade de praticar exatamente os mesmos preparos que os professores eles vão realizar no paciente. Zé, Então, aproveita, o pessoal tá aí ainda, 24, o pessoal não sai não, peraí. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui que a Elaine falou que eu ia mostrar. posso dar um stop share aqui, Cabrinha, para você apresentar? Você vai Peraí, compartilhar a Zé, tela, é deixa eu isso? achar aqui, deixa aí, enquanto isso, Tá bom. para eles fixarem a data aí, quem tiver interesse, claro, né? Vou só abrir aqui. Show. Peraí, Zé. Queria mostrar para eles. Pode. Já que o pessoal ficou aí. Olha o Felipão aí. Ó. Acabei de ver a foto dele aqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Beleza, ok. Fios no escaneamento, 1 ou 2? Enquanto eu abro aqui, eu vou respondendo a mais uma pergunta do Felipe. Felipe, não existe uma receita de bolo para indicação nem do diâmetro do fio, nem da quantidade de fio. Vai depender do quanto a sua restauração, sua restauração não, do quanto o limite das margens do seu preparo está intrasulcular ou não.
e fenótipo gengival influencia, enfim. Tem casos que eu utilizo um único fio, casos supragengivais, não existe a necessidade de fio, casos subgengivais, intrasulculares, depende do fenótipo, depende do quanto isso está lá para baixo. Tem casos que eu faço a técnica de duplo fio, removo o fio mais superficial e mantenho mais interno. Tem escaneamentos que eu mantenho os 2 fios, tem escaneamento que eu já usei 3 fios, então assim, não existe uma receita de bolo. O Luiz fala muito sobre isso. Para você ser um bom dentista, entre aspas, digital, que utiliza ferramentas digitais, você precisa ter alguns conhecimentos, e um deles é afastamento gengival. Precisa dominar afastamento gengival, senão você vai ter um pouco de dificuldade na moldagem digital, no escaneamento, tá? Deixa eu compartilhar aqui agora, Zé. Eles me derem essa oportunidade, eu vou passar. Pessoal, queria mostrar aqui, ó. A gente já vem mostrando, principalmente eu e o Luiz, pelo Instagram, mas a gente está... O livro está pronto, na verdade. A gente está esperando a impressão de um livro que eu... na verdade, é quase um filho isso daqui, viu, Zé? Dá muito trabalho, porém é uma realização de talvez, não realização por escrever um livro, não tenho esse ego, nunca tive esse ego, mas realização talvez de deixar um legado, de deixar alguma coisa boa para a geração atual e para as futuras. É um livro que fala sobre conceito de preparo, é um tema muito específico, eu sei que é bem específico, mas talvez seja um dos grandes gaps, uma das grandes dificuldades da odontologia indireta hoje, tá? Então, a gente fala sobre diversas possibilidades de desenhos, de estratégias de preparo dentro desse livro, tanto para o fluxo restaurador analógico, convencional, quanto para o fluxo restaurador digital. Existem diferenças, apesar da primeira ideia ser que não preparo é preparo, não deve existir diferença entre o analógico e o digital, porém existem, essas diferenças existem. E é um livro que vai ter muito conceito, vai ter um capítulo só de passo a passo, como executar esses desenhos, essas estratégias de preparo, o passo a passo de cada uma, e depois a aplicabilidade clínica de todas essas estratégias. Então, vai ter um capítulo só de casos clínicos, com QR Code, para que a gente possa não só mostrar de forma estática, com fotografia, mas de uma maneira dinâmica também. Existem vídeos dos preparos. Todos esses vídeos foram feitos com microscópio, com microscopia. Então, é um livro... Vou passar um pouquinho aqui, ó. Vou dar um spoiler, tem diferentes tipos de estratégias, como eu falei. Existe um capítulo de passo a passo, existe um capítulo de aplicabilidade clínica, existe indicação de ponta diamantada, existe indicação de ferramentas, não só as digitais, mas contraângulo, motor elétrico, enfim, tudo que é necessário para que você consiga ter uma performance diferente trabalhando pensando em odontologia indireta, tá? Zé, falei muito, era isso. É isso, Capinha. Mais alguém aí? Pessoal, alguma dúvida? Outra pergunta Ó, aí? o Masterchef, hein? Daqui a pouco a gente vai falar, ó, levanta a mão, acabou o tempo, hein, Zé? Brincadeira. Mas eu acho que é isso. Podemos encerrar? Se ninguém... Vamos encerrar. Posso agradecer antes, Zé? Pessoal, queria agradecer acho que teve um momento aí que a gente tinha 26 pessoas assistindo. Queria agradecer os que participaram. Claro que é difícil a gente passar alguma coisa num período tão curto, por isso o curso, por isso a idealização do curso, né, Zé? Que vai acontecer agora no começo de agosto, então está próximo, mas ainda dá tempo. Mas se eu não encontrar ninguém lá, fico à disposição. Eu estou muito ativo no Instagram, tenho Facebook, enfim, YouTube, mas fico mais ativo no Instagram. Quem quiser compartilhar caso, tirar dúvida, trocar experiência,
manda um direct lá e a gente consegue se comunicar. Zé, obrigado mais uma vez. Sempre Eu que uma honra, agradeço, cara. uma felicidade para mim estar com você. O Zé, para quem não sabe, é meu irmão isso. mais velho. Tô brincando. Meu irmão. E infelizmente o Luiz está atendendo, ele não pôde participar hoje, mas é um outro irmão nosso, por isso a tríade aí no curso. E agradecer o pessoal da Team One, em especial a Elaine, o Casa, mandar um abraço para todos lá, tá bom? Muito obrigado a todos. Cabralzinho, sempre um aprendizado. Tamo junto, Sempre bom viu? estar com você. Obrigado, pessoal. Boa Boa noite aí, noite a boa todos. semana. Sucesso para todo mundo. Valeu!